Meus queridos, nós estamos no segundo domingo da Páscoa, chamado também de domingo da oitava de Páscoa, e também chamado de domingo da misericórdia, porque foi nesta ocasião do evangelho de hoje que Jesus instituiu o sacramento da misericórdia, que é o sacramento da penitência, ou da reconciliação, ou como nós falamos comumente, a confissão. Aquele que é o Senhor de toda a história, simplesmente nos perdoa por meio dos apóstolos, né? Nós vamos entender um pouquinho toda a complexidade deste evangelho, que tem muito a nos falar nessa noite. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, era domingo quando o Senhor apareceu. Se algum adventista perguntar, no Antigo Testamento está escrito, vocês devem guardar e você diz assim, no Novo Testamento, o Senhor ressuscitado não apareceu mais no sétimo dia, mas no dia do levantar-se de Deus, um dia depois do sábado, é o domingo, o oitavo dia. E foi no oitavo dia que o ressuscitado apareceu, tanto no domingo de Páscoa quanto na semana seguinte. O evangelho faz questão de dizer, a partir daquela manhã, 8 dias seguintes, o próximo domingo. Olha que bonito. É o que nós fazemos quando aqui estamos. Celebramos o Senhor ressuscitado. A missa não é, como muitos dizem, somente o Calvário. A missa é o Calvário, mas também é o túmulo aberto, onde o ressuscitado se mostra. Uma visão incompleta dizer isso. Geralmente os tradicionalistas dizem isso para dizer que não pode bater palma, não pode fazer gesto. Tá bom, nós celebramos não somente o mistério da paixão, mas o mistério da paixão, morte e ressurreição. Por debaixo dessa toalha está uma mesa que não é consagrada com óleo do crisma, mas se fosse, ela traria 5 cruzes que seriam esculpidas nela. Pode ver uma igreja que é consagrada, tem a marca dos 5 pregos que entraram em Jesus, né? Com a lança do guarda, evidente. É o chagado, é o morto, é o que sofreu, é de fato a paixão, mas esse altar, ele é revestido pelo branco da ressurreição. Nós celebramos todo o mistério pascal numa única missa, numa única celebração. Meus queridos, e era isso que eles estavam a contemplar neste momento, o ressuscitado. Olha a importância de estar congregando a igreja aos finais de semana. Quem não lá está, não vê o ressuscitado durante aquela semana. É gravíssimo. Por isso que perder missa de domingo é um pecado grave. Nada é mais importante do que contemplar o chagado e ressuscitado. E o que acontece aqui, né? Hoje o evangelho vai dizer quem perde missa de domingo, o que acontece? Quem no evangelho perdeu? Tomé. O Senhor apareceu no dia de Páscoa, estavam todos os apóstolos fechados, é claro que com outros sentimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o bonitão não estava lá, perdeu de ver o ressuscitado, perdeu, não recebeu o sopro do Espírito Santo, perdeu, não recebeu aquele envio para conferir o sacramento da penitência, perdeu, foi tudo quando ele não estava. Foi tudo quando ele não estava. Mas era preciso estar de todo o coração, né? Porque às vezes a gente pode estar na missa, né, o corpo presente e a alma dormindo em casa ou pensando no jantar.
você também não recebe os frutos desta presença, né? Às vezes a gente fala que missa de corpo presente é quando alguém morre. Na verdade, todo domingo é missa de corpo presente. Sempre tem algum defunto por aqui, que a alma não está aqui, não percebe a presença do ressuscitado, né? Eu acredito firmemente, minha gente, quando a gente entra na liturgia, é uma coisa muito sublime, é muito nobre. O Espírito Santo nos transporta numa ação que se deu há mais de 2000 anos atrás. Aqui não é uma encenação. Quando nós iniciamos a missa, é como que nós nos fechássemos e fôssemos transportados lá para trás, naqueles 3 dias. Num único momento nós vivemos novamente aqueles 3 dias que Jesus viveu. E quando nós perdemos isso, seja na nossa ausência, ou seja, quando nós estamos com o nosso pensamento divagando, nós não recebemos os frutos disso. É por isso que Jesus, a hora que as portas estavam fechadas do cenáculo, não porque eles estavam fervorosos rezando, não, viu, minha gente? Porque eles estavam com medo dos judeus prenderem eles e levarem eles para morrer do mesmo jeito que Jesus. Jesus, o ressuscitado, ele entra com as portas fechadas. Aqui, algo muito importante o Evangelho vem nos dizer. Ao mesmo tempo que ele vai mostrar a marca dos pregos, e que ele vai mostrar que é um corpo, que é carne e osso, ao mesmo tempo ele passa por meio das portas. É uma nova forma de ser. É corpo, mas é corpo glorificado. Lembra que o Evangelho dessa semana, né? Quem veio à missa todos os dias na 8ª de Páscoa, acompanhou 5 aparições do ressuscitado. Numa delas Jesus come peixe, para mostrar que é corpo. Um fantasma não come, mas é um corpo que não é detido pela matéria, né? Dá uma olhadinha para sua mão aí, ó, cheia de ruga, horrível. Quando você for ressuscitado, isso vai virar muito mais perfeito do que uma pele de pêssego. O seu corpo trará nele a perfeição do corpo glorioso de Jesus. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Por isso que a gente precisa permanecer firme até chegar lá. Jesus, ele passa as portas e ele saúda os apóstolos com a chamada saudação do ressuscitado: a paz esteja convosco. Por quê? Porque eles estavam com medo, né? Minha gente, aqui a paz, o shalom, não é ausência de conflito externo, é a ausência de conflito interior, é a plenitude interior. Você pode estar em paz com o próximo, você pode viver bem, mas a sua alma pode não estar em paz. Viver essa paz de que fala o Evangelho, que Jesus entregou a eles, é você de fato viver essa plenitude que vem de Jesus, é você se configurar à humanidade do ressuscitado. O ressuscitado não sente medo, o ressuscitado não sente dor, o ressuscitado não sente aflição. Estar em paz, eu não sei, vocês já devem ter experimentado essa paz que fala o Evangelho. É você mesmo num momento difícil, o momento mais difícil na sua vida, você está em Deus, sereno. Essa é a paz de que fala o Evangelho. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim, né? Passando por momentos, né? Por calvários dolorosíssimos. Mas a gente olha a pessoa e a gente fala: nossa, como essa pessoa está sóbria em Deus, né? Não é possível. Às vezes a gente fica com inveja e já quer jogar veneno, né? Ah, logo logo vai cair a casa.
né? Se fosse você até cairia, mas a pessoa pode ter mais virtude que você. Isso é a paz. E Jesus entregou essa paz para eles. É como se Jesus dissesse: oh, parem de medo, não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo. Depois de entregar a paz, Jesus, ele mostrou as mãos e o lado aberto, falou: sou eu mesmo, viu? E aí Jesus diz de novo: a paz esteja convosco. Pararam para pensar, porque nada no Evangelho de João é à toa. Tudo no Evangelho de João tem significado teológico. Claro que não dá para esgotar tudo numa homilia. Você quer saber, vai estudar, né? Mas Jesus falou a paz. Depois Jesus mostrou as mãos e o lado. E depois Jesus falou a paz de novo. Por quê? Para que, vendo, percebendo quem ele era, eles de fato deixassem cair por terra aquele medo que estava fazendo com que eles se trancassem. Nós não nascemos para sermos trancados em nós mesmos, não nascemos. E tem muita gente fechada em si. Não sei se eu já tive essa sensação, acho que todos nós passamos por isso. Sabe quando a gente sabe que a gente está, até a vida até está boa, mas parece que eu posso mais e não consigo ir adiante? É a ausência de paz. Você precisa se abrir, deixar Deus ir, não se deixar deter pelos seus medos, não se deixar deter pelas situações da sua vida que querem te derrubar, né? Olha, minha gente, quantas coisas na nossa vida acabam quase que conseguindo nos fazer parar. Sabe quando você desanima? Sabe quando você, cansa? Pois é falta de paz. Falta de paz. E Jesus fala de novo: vocês viram? Olha minhas mãos. Acreditaram que sou eu? Então a paz esteja convosco novamente. Estejam plenos. É por isso que a igreja também realiza isso de maneira litúrgica. Quando está o sumo sacerdote, que é a presença do bispo, a saudação litúrgica primeira, que o padre fala, né? A graça e a paz de Deus nosso Pai, sabe essa parte? O bispo pode falar: a paz esteja convosco. E o povo responde: o amor de Cristo nos uniu. O bispo, somente ele pode falar, que é a pessoa do Cristo naquela porção de povo, na sua diocese. Depois a igreja reunida para celebrar a missa vai contemplar o ressuscitado na Santíssima Eucaristia. E depois o bispo vai falar de novo, lá no rito da paz: a paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Na missa nós realizamos a mesma coisa que Jesus fez aqui. É belíssimo. Só que qual que é o nosso problema? Quando ele se faz presente, ainda assim pode ser que nós não nos convencemos. E aí, depois que eles se convenceram, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam aqui Jesus institui o sacramento da reconciliação. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós, apóstolos, não perdoardes, eles serão retidos. Aqui Jesus institui o sacramento que nós celebramos. Quando algum protestante vier questionar: você fica confessando para homem, eu confesso diretamente para um Deus. Já escutaram isso, né? Falar assim: então o seu evangelho está errado. Olha na sua Bíblia lá, João capítulo 20, que a Bíblia protestante também tem. Então Jesus está errado e você está certo? Vou fazer uma pergunta para você: você fica com Jesus ou com o protestante lá que está te questionando? Eu
sugiro que você fique com Jesus. Está aqui. Não que os apóstolos sejam dignos disso. Pelo contrário, a gente acabou de ver antes que eles estavam com medo, homens fracos. Mas Jesus soprou sobre eles alguém que vai perdoar os pecados por meio deles. Não são eles, é aquele que Jesus soprou dentro deles que vai perdoar pecados por meio deles. Quem é? O Espírito Santo. Olha que bonito, minha gente. Então aqui Jesus institui o mistério da misericórdia. Por isso que hoje nós celebramos o domingo da misericórdia. Nós temos um Deus que nos perdoa, minha gente. Basta termos um coração contrito. É tão gostoso, né? É uma pena que às vezes nós só buscamos o sacramento da penitência de maneira preceitual, né? Às vezes eu atendo, quanto tempo que você não confessa? Faz exatamente 1 ano. Ora, buscou o sacramento somente para não estar em pecado grave, mas não porque se sentiu necessitado, né? É tão gostoso quando você fala: nossa, eu fiz algo que não foi legal para o próximo, ou fiz algo, e você busca o sacerdote para receber a absolvição sacramental, e você sai de lá com o coração cheio de paz. É uma coisa fantástica, fantástica. Quem não experimentou isso, experimente, né? E aí, minha gente, nós vemos que Tomé não estava. Eu acho que depois Jesus deve ter soprado sobre ele de novo, né? O Evangelho não fala, mas deve ter soprado, né? Ele é cheio de misericórdia. Se fosse a gente, eu falava, também vai ficar sem o Espírito Santo. Quem mandou não vir na missa? Não é? Mas Jesus deve ter soprado, né? No Evangelho não fala, não sabemos. Mas no domingo seguinte, o 8º dia, Tomé pôde ver o ressuscitado. Minha gente, nós somos a igreja do 8º dia, da ressurreição, da plenitude. Deus sempre está aqui a nos esperar, sempre. O problema está em nós, que muitas vezes não nos aproximamos dele, com os nossos sentimentos, nossos questionamentos. Tomé, põe a mão aqui, né? Estende tua mão, coloca do meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E nós temos condições de pôr a mão nas marcas de Cristo. Nós somos privilegiados, e nós somos mais privilegiados do que o apóstolo Tomé, porque nós tocamos a Santíssima Eucaristia, seja com um sentido sensorial da visão, aqueles que não podem comungar por um motivo ou por outro, seja com o sentido do tato, seja com o sentido do paladar. O Senhor entra dentro de nós. Olha que fantástico. Meu Senhor e meu Deus. Que bonito isso. E celebrar isso, minha gente, deve produzir frutos em nós. Agora a gente vai falar se está produzindo fruto ou não. Qual fruto, padre? O primeiro versículo da primeira leitura, né? A multidão dos que eram fiéis eram um só coração e uma só alma. Você está vivendo segundo o coração do ressuscitado? É só você analisar se você está vivendo esse versículo aqui. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo pertencia, era posto em comum, pertencia a todos. Um só coração e uma só alma. O coração, numa visão semítica, diferentemente de uma tradição ocidental, não é onde habitam os sentimentos, é onde habita os pensamentos. Um só coração, a concórdia. Aqui já vai uma pergunta, você não precisa responder. Você tem vivido de maneira concorde, harmônica, em paz, em comunhão, no respeito, na educação lá na sua casa, no seu trabalho? Aí, padre, de vez em quando sai umas faíscas. Então está falhando aqui.
Um versículo já puxa nosso, né? Já puxa nossa orelha. Um só coração, pensar as mesmas coisas, ter os mesmos ideais. E a gente vê, minha gente, que às vezes nem dentro do nossa própria casa isso não acontece. Precisamos viver mais a vida daqueles que recebem o sopro do Espírito. Ora, casamento que não vive em um só coração é fadado ao fracasso. Eu sempre digo, um casamento, um tem que ser igual ao outro, né? Senão você casava com seu irmão gêmeos, né? E nem assim é igual. Um tem que ser igual ao outro, cada um é cada um. Mas pelo menos aqueles pontos ideais têm que ser os mesmos, senão não dá certo. Por que tanta divisão? Por que tanta impaciência? Porque talvez os pontos ideais não estão bem alinhados. O que faz viver um só coração é o diálogo dentro do casamento, mas também dentro de casa. Por que a gritaria, a impaciência? Por que a divisão, a dissensão, né? Por que a ira? Se eu posso resolver conflitos na paz do ressuscitado, para a gente refletir, né? Eu sempre digo, sempre nós teremos duas opções, dois caminhos: o de Deus e o do diabo. A gente tem que escolher. É aquele velho exemplo que eu sempre dou, que você já deve estar sabendo de cor já, né? Quando você fura o pneu do seu carro, você vai ter dois caminhos: ou chutar o pneu e xingar até a mãe não sei de quem, ou parar, respirar, louvar a Deus. De qualquer maneira você vai ter que fazer o quê? Trocar o pneu. O jeito de enfrentar depende de você. E eu vou dizer uma coisa: enfrentar num só coração com Deus é muito mais fácil. Muito mais fácil. Uma só alma, os mesmos sentimentos, uma só alma, né? Os mesmos afetos. Minha gente, o pior problema, por exemplo, de um seio familiar é perder os afetos, o respeito, a carícia, né? Eu sempre falo, quando eu vou fazer bodas de prata ou de ouro, de prata sobretudo, né? Que de ouro já está todo mundo já daquele jeito, né? Às vezes não, né? Às vezes não. Mas de prata, tem uns aí que deram risada. Já está chegando na boda de ouro? Ixi! Eu falo assim, olha, 25 anos, que essa celebração seja um recomeço. Se você deixar sua relação chegar numa prática rotinal, você vai matar o seu relacionamento. Vocês precisam cada vez se inovar para que vocês vivam essa uma só alma. Então, meus queridos, hoje nós precisamos aprender com o ressuscitado, viver junto dele, uma só alma, um só coração, e a partir dele também, como nos ensinam os Atos dos Apóstolos, viver com o próximo, um só coração e uma só alma, né? Eu disse essa semana aqui na homilia, na liturgia, tão bonita a liturgia dessa semana toda, né? Às vezes não acontece isso na igreja. Às vezes na igreja, talvez aqui na São João não, né? Mas lá na Conchinchina, né? Parece que a igreja tem donos. Ora, nós estamos congregando a igreja para o mesmo ideal. Eu sempre falo, se a música, a turma da música não fizer bem feito o que estão fazendo, não ensaiarem, não se prepararem, eles não vão acabar só com a missa deles, com a de todo mundo. Se um leitor vem aqui despreparado, ele não vai somente ele ficar na incompreensão do que ele está lendo, mas ninguém vai ouvir a voz de Jesus. Se um padre não prepara bem a sua homilia e não celebra de todo o seu coração, de toda a sua alma, os fiéis não se elevam à glória de Deus por culpa dele.
Então, minha gente, na sua casa também, né? O pai de família, mãe de família, se você não vive a sua missão de pai e mãe, não reza, não cumpre os seus ofícios, alguém vai bater a cabeça por culpa de você. Alguém vai, né? Então aprendamos isso com o ressuscitado. Por isso que na segunda leitura de hoje, na carta de São João, o capítulo 5, né? Ele vai dizer assim: simplesmente é preciso amar direito, né? Você ama, porque São João nessa carta, ele está fazendo uma pesada denúncia àqueles que dizem crer em Deus, mas não creem em Jesus Cristo. E ele vai dizer: olha, não tem jeito, quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu, né? Ora, se alguém se aproxima de você e diz assim: nossa, eu te amo tanto, mas eu odeio seu filho, né? O que você vai falar para a pessoa? Então você odeia também a mim, a não ser que tenha faltando os parafusos, né? Então São João está falando o quê? Não tem jeito de viver um só coração, uma só alma com Deus, se isso não passar pelo outro, pelo próximo. Não tem jeito. E a fé nos ajuda nisso. Todo aquele que crê, nasceu de Deus, tem fé, diz São João. Então, minha gente, hoje coloquemos essa palavra no nosso coração. O ressuscitado vai aparecer novamente diante de nós pela Santíssima Eucaristia e quer nos dar essa paz. Eu não sei o que você trouxe junto com você, suas preocupações, medos, tantas situações que vocês têm viveu nesses dias. Talvez um coração triste, angustiado, talvez uma canseira de tudo, de todo, sabe, vontade de sair correndo e deixar todo mundo. Eu não sei o que você tem vivido, mas hoje, a hora que o ressuscitado olhar para você, pelo sacramento da Eucaristia, olhe para ele e receba essa paz, receba esse recomeço, deixe o ressuscitado te abraçar. Assim seja, amém. No instante de silêncio, coloquemos a palavra que nós ouvimos no nosso coração.